Shalom, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Boaz Memoura. Antes de nós continuarmos, por gentileza, por favor, dê um like, inscrevam-se, compartilhem, para que nós possamos, em pouco tempo, sermos centenas de milhares aqui no canal, para que possamos ter outros vídeos para o canal continuar no ar e que possamos também participar de palestras sobre espiritualidade, sobre a Kabbalah e assim por diante. Sem inscritos, sem seguidores, sem pessoas, nada se realiza. E pessoas que estejam em conexão umas com as outras, em amor, carinho, respeito, para que possamos levar luz para o maior número de pessoas possível. Bom, o meu próximo vídeo eu vou falar de um grande livro, um livro de um grande cabalista. Este livro ele fala dos 13 princípios do Criador. Mas antes você tem que entender o que é o Criador. Bom, de uma maneira muito rápida para esse vídeo não ficar muito longo, o Criador ele não tem forma, ele é incorpóreo. Quando você lê na Torá ou nos demais livros que a gente costuma chamar de Tanakh, é onde estão os livros de Reis, os profetas, o livro de Ruth, Esté, entre outros. Você já leram termos como a boca de Deus, o braço de Deus, os olhos de Deus. Isso é um sentido figurado, é como se fosse uma metáfora. É um modo de explicar a ação do Criador sobre nós. Então, quando tem o termo Deus com a sua mão forte, com a sua destra, significa que o Criador está chamando a atenção, ele está pressionando, e de uma maneira, pode ser de justiça, né? Quando se refere à justiça, em termos de Torá, do Criador, é severidade. E a severidade não é nada como as pessoas aqui no mundo físico costumam dizer que severidade é algo ruim. Severidade é um ato de amor também, que quem ama corrige, quem ama pressiona, quem ama aperta, seja filhos, amigos, seja lá o que for. Quando o Criador quer chamar a nossa atenção, principalmente nós que seguimos uma espiritualidade, a nossa atenção é chamada muitas vezes de forma profunda, quando sentimos que algo está muito difícil, complicado, muitas coisas acontecendo, a ponto, se não tivermos cuidado, de nos deixar tristes, desanimados, é que está chamando a nossa atenção, ele está nos pressionando, ele está nos corrigindo. Quem não ama é exatamente aquela pessoa que, por exemplo, os pais com os filhos, deixam os filhos fazer o que querem, ao invés de dar um conselho, um abraço, de orientar, ensinar princípios, prefere dar um celular, uma viagem, tênis, roupa, dinheiro para ir para balada, mas nunca sentou, nunca falou do Criador, nunca falou de princípios, nunca falou de dignidade, de honra, de perdão, de perdoar, de tolerância, nunca falou disso. Aí você cria pessoas que um dia vão ser adultos e podem, da maneira que você criou, educou, achando que estava educando, achando que aquilo era amor,
você criou uma pessoa que vai ser um problema para o mundo, que pode machucar pessoas, magoar pessoas, e os seus netos, eles irão criar da mesma maneira que você fez. Ao invés de conversar, eu vou dar, e nunca dizer não. Aí muitas pessoas dizem, eu vou dar tudo para o meu filho, para os meus filhos, porque eu os amo, né? Mas não é isso que é amar. Amar é também dizer não. E o Criador diz não o tempo todo para todos nós. Ele diz sim para alguns, né? Mas, como alguém já me disse, como pode pessoas fazerem coisas ruins, são corruptas, mentirosas, ladrões, né? Pessoas que praticam todo tipo de impurezas, têm dinheiro, vivem bem, tudo isso tem um porquê também. Não significa que elas são abençoadas grandemente pelo Criador, que fazem coisas erradas e vivem bem, né? Você tem que prestar atenção no que elas praticam, o que elas falam, se o ganho delas é realmente com honestidade. Então, o Criador ele tem uma maneira de lidar com cada um de nós de uma maneira diferente. Aquele que você diz que vive muito bem, vive fazendo coisas erradas, com certeza a correção dele virá mais cedo ou mais tarde, dele ou dela. Isso com certeza. E se você está em dificuldades e busca espiritualidade, tem um propósito também. Tudo que acontece aqui na Terra tem um porquê, nada é por acaso, não existe o por acaso. Então, amar, você tem que entender o que é amar. E no próximo vídeo, isso tudo que eu estou falando aqui é apenas a abertura de uma sequência de aulas que eu vou dar, que é falando exatamente isso, do amor autêntico. O que é o amor, afinal? Muitas vezes o que vocês falam, o que nós falamos de amor, é mais aquele amor que se encontra livros de romance, no cinema, nas novelas. E de repente não é exatamente isso, amor. O amor pode ser uma coisa que você não imagina. E se eu disser para você que nós ainda não temos puramente amor, nem por nós, nem pelo outro? Se eu disser para você que nós não somos doadores, que quando a gente ajuda alguém, é uma tentativa, é uma intenção de chegar a ser de fato um doador. O único que é doador de fato é o Criador. Ele não precisa receber nada, ele é só doação. E doação é o mesmo que altruísmo, e altruísmo é o mesmo que amor incondicional. Ele não escolhe, por exemplo, para quem ele vai dar a luz do sol. Ele fez o sol, obviamente, numa parte da Terra que ainda é dia, o sol é para todos. Rico, pobre, né, de pele escura, pele clara, olhos puxados, pele amarela, não importa, ele dá o sol para todos, a água para todos. Pode até ser que o homem se apodera da água, da própria terra, dizendo que ele é dono. Quem tem dinheiro pode ter, quem não tem, passa fome. Aí é o egoísmo do homem atuando. Mas o Criador, ele deu oxigênio para todos. A terra, na verdade, de todos. Quem fez a terra, o planeta em si, foi o Criador. Ele fez as estrelas, ele fez os astros, ele fez a água, o ar, o oxigênio que você respira. É ele que mantém as suas células vivas, sustenta elas, alimenta elas para que o nosso corpo, o qual nós estamos conectados, se mantenha vivo. E para que manter o corpo vivo? Por que está aqui? Na verdade, seria, né, você cuidar do seu corpo, se alimentar para se manter vivo, para servir ao Criador. E como servir o Criador? Indo numa igreja, num templo? Não só isso, mas o principal mesmo é de amar o próximo. É esse o mandamento primordial.
sem a prática dele, todos os mandamentos não servem de nada. E ele aparece tanto na Torá quanto lá no Novo Testamento, como eu já falei uma série de vezes, que Cristo, ou chamado Yeshua, né, ele ensinava a Torá, tudo que ele fala está na Torá, foi de lá que ele tirou. Então ele falava disso. O mandamento mais importante, ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Ao invés de olhar o defeito do outro, olha o teu defeito, procura corrigir. Isso é primordial. Isso é o principal. Sem a busca desses mandamentos, dessa prática, todo o restante que você fizer não serve de nada. É como diz, como eu também já li o Novo Testamento, quando fala do amor, creio que muitos aqui já leram o amor, e está falando exatamente isso, o amor incondicional, o amor, o altruísmo, que é o amor do Criador. É aí que vem o termo, criou o homem em imagem e semelhança. O Criador criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem não tem nada a ver com imagem física. O que é essa imagem, essa semelhança? O altruísmo, o amor incondicional. Então, quando nós, que ainda não somos também seres humanos propriamente ditos, temos só 1% de humanidade. Essa é a verdade, temos só 1% de humanidade. Quando nós chegarmos a 100% de humanidade, nós teremos imagem e semelhança do Criador, que é o amor igual a Ele. Aí seremos como o Criador. Teremos o mesmo altruísmo uns com os outros do que Ele tem com nós. É isso que Ele quer. É isso que é servir ao Criador. Então, enquanto houver ódio, rancor, o egoísmo, eu quero só para mim, a vaidade lá no topo, o narcisismo, tudo isso, enquanto houver isso, nós ainda estaremos aos trancos e barrancos nessa realidade física para nos corrigir. E essa correção, ela vai acontecer? Sim. Ela já está programada para acontecer. De um jeito ou de outro vai ter que acontecer, ou pelo amor ou pela dor. Então esse livro, ele se chama Tamareira de Débora, que foi escrito por um grande cabalista chamado Moshe Cordovero. Esse livro no hebraico se chama Tomer Devorah. É um livro muito simples, que tem apenas 84 páginas, a espessura dele, mas o que ele passa é de um conhecimento extraordinário, muito avançado. Ele fala de 13 atributos do Criador. Que o Criador, a gente costuma dizer que ele tem nomes, né? Os 72 nomes do Criador, como está na Kabbalah. Mas não é exatamente nomes, são atributos. E esses atributos estão ocultos em nós, só que nós, por sermos egoístas, não revelamos esses atributos. É os atributos que nós devemos revelar. Aqui nessa realidade, a Terra, ela foi feita para a nossa correção. O único lugar de correção da alma é aqui na Terra. Acima da Terra está os mundos superiores. E eu vou depois, durante a aula, eu vou explicar o que são mundos. Não imaginem planetas, né, algo assim mitológico, não é nada disso. Né? Os atributos são ligados a níveis espirituais de consciência que estão dentro de nós. Dentro de nós. É quando, também vocês já ouviram na Bíblia, que o Deus está dentro de cada homem. Sim, porque nós somos feitos a partir do Criador. Né? Ele não pegou algo assim distante dele, agora eu vou criar o homem, vou criar a alma, nada disso. Foi dele mesmo. Temos a partícula do Criador dentro de nós, a centelha do Criador dentro de nós. E ela tem que ser desperta. Que o único caminho é ama teu próximo como a ti mesmo. Bom, eu já falei demais. E essa aula terá vários vídeos, que o livro se divide em diversos capítulos.
A primeira aula eu vou falar um pouco de quem foi Moshe Cordovero e dar início ao primeiro capítulo. E tudo que vocês aprenderem nessas aulas, pratiquem. Praticar tudo ainda não é possível, porque nós ainda estamos muito apegados ao material, ao ego. Mas alguma outra coisa eu aconselho, pratique e vejam o resultado. Não é fácil, mas enquanto a gente estiver na nossa vida falando que não é fácil, ficaremos aqui no mesmo lugar. Não daremos um passo na nossa evolução espiritual. Boa aula para vocês, um grande abraço, que o Criador ilumine a vida de todos vocês. Bom, pessoal, amigos e amigas, então aqui está a nossa primeira aula sobre os 13 atributos da misericórdia do Criador. Mas antes vamos falar rapidamente desse grande cabalista que escreveu esse pequeno, grande livro. Bom, Rabi Moshe Cordovero, um dos cabalistas mais notáveis de todos os tempos, foi Rabi Moshe Cordovero, mais conhecido como Ramak, um acrônimo tirado das primeiras letras de seu título e nome, Rabi Moshe Cordovero. Embora não seja certo que o próprio Ramak tenha nascido em Sefat, ele passou a maior parte da sua vida naquela cidade sagrada, o lar da Kabbalah. Bom, pessoal, para quem não sabe que cidade é essa, Sefat fica em Israel. É uma cidade muito pequena, onde a maioria dos grandes cabalistas viveram lá. Então é muito conhecido como uma cidade cabalista, né? Tem aquele ar bem espiritual. Você vê coisas sobre Kabbalah, né? Livros, lojas vendendo livros, em tudo quanto é lugar. Então é uma cidade turística muito interessante, né? Que o Criador permita que um dia eu e quem mais tiver interesse ir lá visitar Israel, né? E também a cidade de Sefat. Nos aspectos revelados da Torá, o Ramak foi um estudante do renomado Rabi Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, para quem não sabe, são livros, tem aqui no Brasil em português 2 volumes, que falam de leis, princípios judaicos para o judeu religioso, ou seja, explica o que você deve fazer, por exemplo, quando acorda, quando você vai comer um pão, tomar água, que oração tem que fazer. A gente usa uns fios, né, pendurados na roupa que chama tzitzit. Se um fio desse quebrar, aí lá está explicando quantos milímetros, quantos centímetros que ele quebrar, que estará impróprio para o uso e assim por diante. É um livro que trata disso. São leis espirituais da prática judaica. Muitas pessoas que vivem, né, como eu falei, a Kabbalah pode ser para todas as pessoas, de qualquer religião. Embora dentro de um estudo cabalístico, dentro de uma comunidade cabalística, não se mexe em assunto de religião, só espiritualidade, né? E mais nada. Cada um com a sua religião. E quem não tiver religião, obviamente, também pode praticar Kabbalah. Não tem problema algum. E tem muitos judeus que estudam Kabbalah que são judeus religiosos, né? Então eles usam todas essas coisas que um judeu religioso usa, como o tzitzit, né? E tem a maneira certa de usar, se quebrar algum fio,
se vai estar, quando ele fica impróprio ou não, quando for jogar fora, como se faz também. Então, o Shulchan Aruch fala disso. O mestre elogiava muito o brilhante e vasto conhecimento de seu jovem aluno. Ainda em tenra idade, ele já tinha adquirido reputação de gênio extraordinário. Além de seu conhecimento em Kabbalah, ele era erudito, talmúdico e filósofo do mais alto nível, altamente respeitado nestes campos. Talmúdico vem de Talmud. Talmud também são uma série de livros que ensinam as leis judaicas, né? Leis sobre o casamento, sobre a circuncisão, sobre as orações, tudo está lá. São mais de 10 volumes nesses livros. O principal interesse de Rabi Moshe era a sistematização da Kabbalah, organizando-a numa estrutura filosófica. Tão respeitado foi ele pelo seu esforço, que foi o primeiro cabalista homenageado pela palavra O acrescentada antes de suas iniciais, e até hoje é conhecido como o Ramak. Em 1542, aos 20 anos, Ramak escutou uma voz celestial insistindo com ele para estudar Kabbalah com seu cunhado, o Rabi Shelomo Alkabetz, autor da prece Lechadodi, entoada para recepcionar o Shabat na noite de sexta-feira. Por exemplo, hoje é sexta-feira, e daqui a algumas horas vai começar o Shabat. Quando se acende as velas do Shabat, se faz uma sequência de orações e chega a essa oração Lechadodi, que é dando as boas-vindas ao Shabat. É praticamente uma oração que é cantada, onde a gente dá as boas-vindas, pedindo para o Shabat vir, chegar, né, e como se fosse receber o Shabat, como se fosse receber uma linda noiva, né, e pedimos para que ele entre, né, o Shabat, e os anjos do Shabat entrem em nossa casa. É isso que é o Lechadodi. Ele foi assim iniciado nos mistérios do Zohar, os ensinamentos do cabalista fundamental e sábio Rabi Shimon Bar Yochai. Eu falo do Rabi Shimon Bar Yochai no vídeo que eu passei sobre os grandes cabalistas, né? Foi a pessoa, né, o cabalista que escreveu o Zohar, que é a decodificação da Torá. E todo o nosso estudo, conhecimento cabalista, vem da Torá e do Zohar. Um vem do outro. Então, os livros da Torá, como por exemplo Bereshit, que é Gênesis, Êxodo, e os demais livros, eles têm, como eu falei, códigos, né, na língua hebraica, né, no original. Repetindo, toda a Torá e toda a Bíblia foram escritos, ou no original é no hebraico. Aí depois que outros povos conheceram de uma maneira ou de outra, né, a Torá e os demais livros, né, traduziram para o latim, que foram os romanos, para os gregos, e daí começaram a nascer as demais religiões a partir da Torá e do Tanar, que são os demais livros, né? O que as pessoas, o Novo Testamento, ele veio muito depois, né? Então, o Novo Testamento já envolve a Igreja Católica Romana. Por volta de 1550, Uramak fundou uma academia de Kabbalah em Sefat, a qual liderou durante 20 anos até seu falecimento. Conta-se que o próprio profeta Elias revelou-se a ele. Dentre seus discípulos estavam muitos dos luminares de Sefat, incluindo o Rabi Eliyahu de Vidas,
autor de Reshit Chokhmah, Princípio da Sabedoria, e Rabbi Chaim Vital, que mais tarde se tornou anotador oficial e disseminador dos ensinamentos do Santo Ari, que é o Rabbi Yitzhak Luria. Antes do seu falecimento, em 1570, o Ramak disse: Logo deixarei esta terra, porém, após meu falecimento, alguém virá me substituir. E, embora muitas declarações desta pessoa pareçam contradizer as minhas, não se oponham a ele e não discutam, pois eles brotam na mesma fonte que os meus ensinamentos e são absolutamente verdadeiros. Sua alma é uma centelha de Shimon Bar Yochai. A quem se opuser a ele se opõe a Shekhinah, a presença divina. E os alunos perguntaram, qual o nome dele? Não posso lhe dizer, a essa altura, ele não deseja que sua identidade seja conhecida. Isso, porém, eu posso dizer: aquele que vir a nuvem que precederá meu corpo no meu funeral, este será meu sucessor. Poucas semanas depois, aos 48 anos, a 23 de Tammuz de 5.330 de 1570. Por que essa data, pessoal? Porque 1570 é o calendário comum, é o calendário que a gente segue, que é o gregoriano. E 23 de Tammuz, Tammuz é o nome de um mês hebraico, ou de um mês cabalista, é o que a gente chama o calendário hebraico, o calendário judaico. E o ano, daquele ano do calendário judaico, ou calendário cabalístico, era de 5.330. Nós estamos no ano de 5.780. Rabi Moshe Cordovero foi receber sua recompensa celestial. Em sua eulogia, o Arizal declarou que Rabi Moshe foi tão puro que sua morte somente podia ser atribuída ao pecado de Adão. Abalada pela notícia dessa grande perda, toda a comunidade se enlutou. No seu funeral, ao qual compareceram todos os judeus de Sefat, foram recitados muitos panegíricos. Dentre os que falaram estava o Ari, que descreveu o Ramak como totalmente livre de pecado. Enquanto acompanhavam o Ramak em sua última jornada, todos choravam. Quando os carregadores de seu corpo chegaram ao cemitério, continuaram a caminhar um pouco até chegarem a um determinado lugar. Então, voltando-se para a multidão, eles disseram: Nós o enterraremos aqui, ao lado dos maiores sábios de Israel. No entanto, Ari o deteve, gritando: Não o enterrem aqui. A nuvem que o está precedendo continuou o seu caminho. Certamente a nuvem vai indicar onde o Ramak deseja ser enterrado. Ao ouvir estas palavras, todos ficaram estupefatos. Agora conhecia a identidade do seu novo líder. Naquele mesmo dia, a fama do Ari começou a se espalhar e muitos eruditos notáveis começaram a se agrupar ao redor dele. Então, o substituto do Moshe Cordovero foi o Yitzhak Luria, que era conhecido como Ari, ou Santo Ari. Por que santo? Porque era um homem muito elevado, ele se elevou grandemente nos mundos espirituais, E os cabalistas, pessoal, para quem não sabe, as informações que eles recebem, do que eles devem escrever, vem do alto, Eles sentem, É como se fosse, por exemplo, do nada a pessoa começa a enxergar na sua mente coisas que não enxergavam antes, aí começa a escrever, começa a vir à tona coisas que eram espirituais, que eram ocultas. Isso daí, os cabalistas que conseguem, como se faz para se tornar um cabalista? Estudando Kabbalah, dedicando a ela, a espiritualidade, é como eu falo, todo aquele e aquela que se apega às coisas do Criador, à espiritualidade, em teorias e práticas principalmente, se eleva e começa a enxergar ao seu redor um outro mundo, e a sentir coisas e a começar a vir na mente coisas que antes eram ocultas.
Mais ou menos assim, mas na verdade é muito mais. O que um cabalista sente, só ele mesmo é que sabe, e ele não conta para as pessoas o que ele sente, o que ele vê, como se tivesse uma certa proibição divina para isso. Aí cada pessoa que se eleva, ela saberá o momento dessa elevação, ela saberá o momento que ela estará com a sua consciência em um nível mais elevado no mundo espiritual. Aqui uma pequena foto da cidade de Cefat, né, uma foto atual, não é da época. Uma cidade muito bonita, pequena, construções antigas, com muitas lojas e com aspectos de Kabbalah nos quatro cantos da cidade. E aqui um pequeno texto falando, né, do Yitzhak Luria, o Ari, né? Aqui diz que ele viveu apenas mais 2 anos depois da morte do Moshe Cordoveiro. Foi levado deste mundo por uma peste que atingiu a cidade de Cefat em 1572. Porém, neste curto período, ele revolucionou o estudo da Kabbalah. Foi o primeiro a explicar o conceito de Tzitzum. Tzitzum significa contração de Deus, de sua infinita luz, para dar lugar à criação. Ou seja, a infinita luz do Criador, ele contraiu esta luz, né? Porque essa luz é ele próprio, para dar lugar à criação. A criação que é onde está hoje todo o nosso universo, todo o mundo que a gente chama de mundo material. E muitos outros conceitos cabalistas. Como foi previsto pelo Ramak, embora muitos dos ensinamentos do Ari parecessem contradizer aqueles de seu predecessor, foi por fim todos perceberam que os dois realmente eram equivalentes. Então, tanto o conhecimento de Moshe Cordoveiro quanto do Ari, né, eles tinham as suas diferenças no ensinamento, mas vinham da mesma fonte, né, da mesma fonte espiritual vinham os seus conhecimentos. Então, vamos aqui ao primeiro capítulo, ele não está completo, vamos devagar, sobre Tamareira de Débora, Tomer Devorá. Capítulo 1. Aqui no capítulo 1 diz: o homem deve se assemelhar ao Criador. Só assim alcançará o segredo da forma superior, ou seja, imagem e semelhança ao Criador. Se o homem se assemelha na forma, mas não nas ações, está se negando a forma. Assim dirá a este: sua forma é bela, porém seus atos são horrorosos. O principal fator da imagem e semelhança superiores são as ações. Bom, o Criador, pessoal, ele é doação. Ele não precisa receber nada. Então, quando a gente fala agradar o Criador, dar o Criador, é nada mais nada menos o amor ao próximo. Ama teu próximo a ti mesmo. É isto. É a gente amar o próximo, tratar o próximo com amor, com carinho, se preocupar com o próximo, seja lá quem for. Se você também escolhe quem você quer dar amor, né, é um ato de egoísmo. Às vezes você ama os seus amigos, e às vezes ama os seus amigos porque muitas vezes o jeito deles, o que eles gostam, se encaixam no que você gosta. É o ego. O Criador não, ele já ama todos, os que fazem coisas, digamos, erradas e os que não fazem, de qualquer nação, de qualquer cor de pele, de qualquer idade, ele ama todos porque todos são criação dele, são os filhos dele, filhas, e tudo que está na natureza, desde uma menor bactéria, a maior galáxia, foi feita por ele cuida de todas, de tudo isso, ele ama tudo. Então, quando fala forma, imagem e semelhança, está na Torá. E Deus, né, o Criador, fez o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança assim o fez. E eu disse já que imagem e semelhança não tem nada a ver
coisas físicas. A imagem e semelhança do Criador é o altruísmo, é o amor incondicional que ele tem. E ele nos fez assim. Por isso que tá, e fez o homem à sua imagem e semelhança. Só que mais para frente vocês vão entender o que aconteceu com a criação. Se ele fez o homem à sua imagem e semelhança, por que o homem ele odeia tanto, ele faz guerras, as pessoas se detestam, inclusive, principalmente nos dias de hoje? Porque ele fez com o amor que ele tem, ele fez a alma que gerou o primeiro homem, e ele também fez com o egoísmo, que é o mal. Por isso que existe lá no Gan Eden, ou seja, lá no grande paraíso, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Só que este mal, vocês não devem interpretar com algo assim maligno, como as dizem a maioria das religiões, né? Menos aí o judaísmo, mas os cristãos dizem, né, que o Satã, o demônio, essas coisas, né? Só que o que as pessoas chamam de demônio, de Satã, na verdade é o ego. E o ego é chamado também de mal. É daí que, dentro do catolicismo romano, lá daquela época, se criou em cima desse, porque eles conhecem, né, os líderes do Vaticano, os papas mais renomados, eles conhecem todo o conhecimento da Torá. Eles leram ela também no hebraico, por isso que traduziram. Alguém teve que ler no hebraico para traduzir toda a Torá e todos os demais livros do Tanar para o latim, para a língua deles e depois para o grego. E assim, como tudo é para o bem, embora essas religiões nasceram de uma forma bem violenta, né, torturaram muitas pessoas, perseguiram, os próprios romanos perseguiram aqueles que espalhavam os ensinamentos de Yeshua, né, de Cristo, perseguiram, mataram, até que com o tempo o Império Romano foi à falência e adotaram, né, no lugar da mitologia, adotaram os ensinamentos de Cristo para formar uma religião, aqueles católicos apostólicos romanos. E dentro dessa nasceu outras vertentes. Uma coisa puxou a outra. Então, de um jeito ou de outro, o Criador levou os ensinamentos sagrados, né, para outros povos de uma maneira ou de outra, né? Talvez de uma forma bem dolorosa, né? Mas tudo é para o bem, como costumamos dizer, tudo é para o bem. Então, essa imagem e semelhança do Criador, no mundo espiritual ela já existe, e nós vamos atingir a ela. Quando nós atingirmos a ela, nós teremos a imagem e semelhança do Criador. É o nosso destino ter esse atributo. É o nosso destino, não existe outro. É o nosso propósito, o propósito da criação é de dar prazer às suas criaturas, que é todos nós e tudo que está na natureza, e para nós, chamados, entre aspas, seres humanos, que ainda iremos nos tornar humanos, o nosso destino é ter a imagem e semelhança do Criador, é ser como Ele, ter os mesmos atributos do que Ele. E o motivo de ele ter colocado nesse mundo material, no mundo das ações, que é este mundo, por ter nos feito com ego, tem um porquê, que não cabe a mim dizer agora, mas futuramente vocês vão entender. Porque o Criador nos fez com o mal, com o bem e com o mal. Era necessário, não existia outra maneira. E são com as forças do mal. Olha só o que eu vou falar. Pode ser estranho. Esqueçam nesse momento a religião que vocês seguem. Esqueçam por um momento. É justamente com os trancos e barrancos, com o nosso ego, com o nosso mal, com tudo que fazemos de errado, não só nós e os nossos semelhantes, não esqueçam que as pessoas ao nosso redor
Não importa o que elas façam, eles são os nossos semelhantes, eles foram feitos no mesmo local do que nós. Nós somos um pedaço de um do outro, que um dia esses pedaços irão se juntar e formar uma alma coletiva que é chamada alma de Adão, que é o Adão, ele é a alma coletiva, ele é o primeiro homem espiritual que tem a forma e semelhança do Criador. Ele era altruísta e é também, porque o Adão ele ainda existe no mundo superior. É exatamente isso que estão ouvindo. Ele ainda existe no mundo superior e cada um de nós somos um pedaço de sua alma, né? E ele está aderido ao Criador. Então nós iremos voltar para lá. Mas iremos voltar como almas espirituais. Numa só alma seremos todos nós uma única alma, numa única sintonia. Não vai ter contradições, não vai ter preconceitos, não vai ter ódio, vai ter só o altruísmo. Aí seremos como o Criador. Acredite se quiserem, mas eu não acredito nisso. Como um dia eu falei, é o coração de vocês, a alma de vocês é que vai com o tempo mostrar se o que eu estou dizendo aqui é genuíno ou não. Então, no momento de ouvir o que eu estou falando, esqueçam debates religiosos, que não é isso que fala a minha igreja, não é isso não é o que fala onde eu frequento. Esqueçam um momento, só pensem agora no Criador, em nós, em sermos uma só alma, e que nós somos cheios de defeitos e temos que buscar correção através do amor ao próximo. Pronto. Então é isso que está dizendo. Quantas vezes, como ele fala aqui, a sua forma é bela, mas as suas ações, os seus atos são horrorosos, as suas ações. Quantas vezes você vê uma pessoa na rua que fisicamente, então agora vamos levar mais para o mundo físico. Fisicamente você acha a pessoa bonita, né? Seja uma mulher olhando para um homem olhando para uma mulher, mas descobre que os atos daquela pessoa, o que sai da boca dela, são horrorosos. Aí aquela beleza física perde para você o valor. Se você busca realmente algo espiritual, a beleza plena, quando a pessoa pratica aqueles atos, você já perde o interesse por aquela pessoa. Fica triste, é uma pessoa tão bela, tão bonita fisicamente, mas o que sai da boca dessa pessoa, os seus atos, né, são vergonhosos, é uma pena. Poderia ser uma pessoa bem elevada, e pode acontecer o contrário, uma pessoa que fisicamente você não acha bonita, mas dentro dela, os seus atos que saem de sua boca, as suas ações são coisas altamente espirituais, maravilhosas, e isso faz que a pessoa realmente seja linda. Então, a essência da beleza, né? A essência da beleza está no espiritual, né? Então, a verdadeira forma da pessoa é o espiritual. O corpo é apenas uma matéria na qual nós estamos conectados. Não é à toa que quando nós partimos dessa realidade, deste mundo, nós deixamos o corpo, nós devolvemos, nem do corpo nós não somos donos, né? Nem do corpo nós não somos donos, não somos dono de nada, de nada. O corpo é emprestado, é só para virmos para cá, para que a nossa alma possa evoluir. E assim sucessivamente. Então, a forma que ele está falando aqui, imagem e semelhança, essa forma superior é espiritual. Essa forma é o amor incondicional. Então, para que nós possamos atingir essa forma, os nossos atos devem ser mudados. Aqui diz: portanto, o homem deve se assemelhar aos 3 atributos de misericórdia, que são as ações de Keter. Agora, o que é Keter? Aí, antes de eu continuar, eu tenho que explicar o que é Keter. Aqui diz: Keter é a primeira das 10 Sefirot. E o que são Sefirot? São esferas espirituais que filtram a luz do Criador. Exemplo: não conseguimos olhar o Sol diretamente,
Para que possamos olhar o sol, usamos óculos de proteção. O mesmo ocorre com a luz divina vinda do Criador, porém, seu grau é incomparavelmente maior do que a luz do sol, muito maior. Para que possamos receber esta luz, por isso que nós estamos aqui nessa realidade vivos, é por isso que nós temos toda a natureza ao nosso redor, é por esta luz que chega tudo isso. Ou seja, pessoal, tudo é feito de luz. Você olha para uma pedra, por uma árvore, para um animal, o nosso corpo, tudo isso é feito de luz, é gerado de luz. É como essa imagem do computador que vocês estão vendo agora, onde vê um fundo azul, você vê letras pretas de um determinado tamanho. O que está fazendo essa imagem aparecer na verdade, essa imagem ela não existe na realidade. O que está fazendo essa ilusão aqui na tela do computador são impulsos elétricos, são luzes que correm no processador, na placa-mãe, na memória, através da eletricidade, né, de uma determinada voltagem, e essa luz ela é calculada com cálculos matemáticos para exibir essa imagem no computador. É assim que funciona. O nosso mundo é bem semelhante a isso que eu estou falando, né? Não, eu não estou ficando louco e não preciso vocês também pirarem. É exatamente isso. Então, para que possamos receber esta luz infinita, foram criadas as 10 luzes denominadas de esferas, ou no hebraico sefirot. E essas 10 esferas, pessoal, não imaginem, a gente está falando do mundo espiritual, não imaginem esferas geométricas, embora eu vou mostrar aqui um desenho geométrico, porque a Kabbalah, a Torá, ela fala somente do mundo espiritual, não fala deste mundo. Para que eu possa explicar algo do mundo espiritual, eu não, né? Os cabalistas, para que eles possam explicar o mundo espiritual, eles usam termos terrenos. Então, quando você lê a Torá, quando fala céus, terra, mar vermelho, poço de Abraão, né? A contagem, né? O homem de tal idade que foram contados da tribo de Dan foram tantos, né? É tudo espiritual. Então, no caso da Torá, Moshe usou termos terrenos para poder explicar porque o mundo espiritual ele não tem espaço, ele não tem tempo, ele não tem forma. Então, como é que eu vou explicar algo do mundo espiritual como será explicado num lugar que não tem espaço, nem tempo, nem forma? Tudo é um só lá, tudo é uma coisa só. Então, se usou termos, né? Então, por isso que eu uso esse termo, esferas. É para você ter uma ideia como essas luzes se organizam e o que tem nessas luzes. Né? Que nelas estão os atributos do Criador. Aí a luz do Criador para não nos destruir, olha só o amor do Criador, para essa luz não nos destruir, ela é filtrada nessas 10 esferas e cada uma dessas esferas, elas possuem um atributo que você vai conhecer agora. Aqui no lado aqui da esquerda para a direita, está escrito Sefirá, né? Então, Sefirot é o quê? Sefirot, como está aqui no alto, ó, Sefirot é o plural. Aqui no singular é Sefirá. Aqui o que ela faz, né? A sua ocupação, o poder da alma e a experiência interior. Então, a primeira de todas é Keter, que é chamada de coroa, é a supraconsciência, que quer dizer também fé, prazer e vontade. Certo? Então, você tem fé, você tem prazer e vontade, né? E o que faz você entender esse prazer, essa vontade, essa fé é a supraconsciência, que está na sua alma, o poder da alma, né? Isso vem de onde? Vem daqui, ó, da coroa de Keter. Ela é a primeira de todas.
Keta é a esfera que está mais próxima do Criador. Depois de Keta é só o Criador. Aí depois vem Hormah, quer dizer sabedoria, percepção, altruísmo. Altruísmo, pessoal, é o amor incondicional. É o verdadeiro amor, é o único que existe. Né? Em outra aula teremos, né, aula sobre isso, sobre o amor. Binah, entendimento, significa análise, e júbilo. Da'at, conhecimento, concentração, unificação. Hesed, bondade, doação, amor. Gevurah, poder, restrição, temor. Tiferet, beleza, equilíbrio, misericórdia. Netzah, vitória, superar obstáculos, confiança. Hod, agradecimento, perseverança, sinceridade. Yesod, alicerce, autorrealização, verdade. E Malhut, reino, influência sobre o ambiente da pessoa, inferioridade. Por que inferioridade, pessoal? Porque Malhut é a última esfera. Ela se divide em duas, na verdade, que aqui não tem. Futuramente eu mostrarei um outro gráfico, não nesta aula. O próximo gráfico que eu vou mostrar é isso mesmo que eu estou mostrando aqui nesta tela, de uma outra maneira, de uma maneira que é a mais conhecida. Existe o Malhut superior e inferior. O inferior é o nosso mundo aqui, o nosso universo e a casa que nós moramos, a Terra. É Malhut inferior. Malhut é o reino que é chamado também o mundo das ações, o mundo físico. Quando ele fala aqui, influência sobre o ambiente da pessoa, nós sofremos influência sobre o mundo de Malhut inferior. O Malhut superior já é uma outra configuração da Terra, desse mundo, desse universo. Faz parte do espiritual. Quando nós chegarmos a nossa consciência ao Malhut superior, já estaremos em um bom caminho. Aí depois é só subir Yesod, Hod, Netzah, Tiferet, Gevurah, Hesed, Da'at, Binah, Hormah, até chegar em Keter. Aí nós teremos a imagem e semelhança do Criador. Essas esferas é como se fossem, né, consciências que nós vamos subir. É a evolução da nossa alma. Nós caímos, né, a gente usa o termo de cima para baixo, evoluímos, né, você imagina uma linha reta, né, você cai, as almas caíram, aí em linha reta evoluiu desde os primórdios até hoje, e agora nós vamos entrar na era que nós iremos subir, que é a chamada a era messiânica, é a era que muitas pessoas terão, muitas coisas tristes irão acontecer para o bem, e muitas pessoas procurarão espiritualidade, a sabedoria, muitas verdades vão ser reveladas, aí nós vamos subir essa escada, a gente chama também de escada espiritual. Ela faz parte da escada espiritual, que um outro dia eu falo mais dela. É aquela mesma escada que Jacó, né, Jacob viu que subiam e desciam anjos. Aí depois Deus mudou o seu nome em vez de Jacob para Israel, né, vai se chamar a partir de agora Israel, que Israel significa estar conectado ao Criador, está aderido ao Criador. É esse o significado dessa palavra, não é exatamente o nome do país, Israel, é um significado espiritual. E neste gráfico, o que você viu no anterior está aqui também. Aqui no alto tem uma palavra em hebraico, onde eu estou apontando, chama Eisof. Eisof significa infinito. Aqui, o infinito é onde está a força que nós chamamos o Criador, o Deus eterno, Rei do Universo, Senhor dos Exércitos, como você preferir. Né? E aqui no alto, como eu falei, ó, lá no alto tem Keter, tem aqui, né, a transliteração, né, a palavra Keter, e aqui embaixo tem
hebraico. Aí você vê aqui, ó, Malhut, Binah, Hesed, Tiferet, Gevurah, Netzah, Yesod, tá com J, mas se pronuncia Yesod, Hod e Malhut, né? E tudo isso daqui, cada uma dessas esferas, são atributos do Criador. Os 3 atributos que o livro vai falar estão conectadas a essas 10 esferas, ou 10 sefirot. Então, é assim que funciona, né? E, infelizmente, para que vocês entendam, eu vou ter que usar um termo meio material, usar exemplos materiais para que vocês possam entender. Mas devemos fugir desse termo de materialidade. Quando a gente está estudando espiritualidade, não devemos imaginar coisas materiais, para que possamos chegar ao entendimento, né, do que essas coisas maravilhosas significam. Então aqui, ó, Ein Sof, infinito, é onde está o Criador. Né? Passou de Keter, não existe mais nada a não ser o Criador. Por isso nós usamos sempre o termo. Não existe mais nada fora do Criador. Então, o que está fora do Criador é nada. Não existe mais nada fora dele. Além dele não existe mais nada. Certo? E o nosso mundo aqui está, de alguma maneira, aderido ao Criador. Não como imagem e semelhança ao Criador, mas esse mundo que nós vivemos não vem do Criador, não está fora dele, ou seja, fora dessa realidade que ele nos colocou, não existe mais nada. Então a luz do Criador que vem do infinito, emanando direto dele, passa dentro de cada uma dessas esferas, pega o atributo que ele deu a elas, né? Como você viu lá, como binar entendimento, né? Então passa a luz por elas e essa luz ela vai sendo filtrada. E chega até nós aqui no mundo de Malhut uma pequena porcentagem dessa luz, digamos 1%. E os 99% estão nessas esferas superiores aqui. Então nós caímos, estamos aqui em Malhut e o nosso destino, de um jeito ou de outro, isso não há como evitar, nós vamos subir até chegar à nossa correção final e aderir ao Criador em uma só alma. Essas linhas entrecruzando simbolizam como se fossem a luz. Vou dar um exemplo. Nós vemos, né, cores na nossa frente. Essas cores, elas são reproduzidas pela luz que está filtrando aqui. Outro exemplo, para entender essas esferas, como eu falei, elas são apenas gráficos para que vocês possam entender o que é o mundo espiritual. Mas não que o mundo espiritual seja exatamente essas esferas. As forças chamadas Keter, Binah, Hormah e assim por diante, elas é que existem, né? E elas são filtradas. A luz vem do Criador, são filtradas dentro delas. Ele teve que criar tudo isso para poder existir todos nós e tudo que está ao nosso redor. Inclusive o nosso universo, que nós, né, dissemos que o nosso universo é infinito, existe planetas bilhões de anos-luz, né, é o nosso mundo físico isto. Não adianta você pegar uma nave para o espaço e viajar, vou até encontrar Deus. Você não vai encontrar, você não vai chegar encontrar uma luz. Essa é a luz, né, ela é a luz do Criador, está no espiritual. O nosso universo, mais infinito que ele seja, ele não é o mundo espiritual, é o mundo físico. Imagina você estar na frente de um refletor daqueles de estádio de futebol, a luz é muito forte, você não vai aguentar, vai te queimar e vai te cegar. Aí você pega uma tela digamos, uma tela de acrílico, né? Tem aqueles acrílicos que usam em lâmpadas também. Você pega um acrílico e coloca na frente do refletor. Obviamente que não vai ser o bastante. Você coloca um segundo acrílico, um terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, até 10. Aí, quando colocar o
vai virar uma camada de 10 acrílicos na frente do refletor. Então a luz vai bater neles, vai ser filtrada e vai chegar uma luz mais fraca até você. Essa é a luz que nós recebemos, é a luz da nossa realidade física. Nós recebemos apenas 1% da luz do Criador. Por isso que nós somos apenas 1% humanos. Nós só temos 1% de alma. E os 99% estão no mundo superior nos esperando. É assim que funciona a criação. É um pouquinho que eu estou explicando aqui para vocês. Bom, na próxima aula, nós iremos dar continuidade ao capítulo 1 deste livro, né? E cada capítulo do livro ele vai explicar por que, que o homem ele tem que ter os 3 atributos divinos, por que, que o homem tem que ter o atributo de Keter, de Binah, de Hormah. Você percebe que essas esferas elas se conectam uma nas outras. Ou seja, eu não posso ter só Binah em entendimento. O que adianta eu ter entendimento se eu não tiver amor, compreensão, justiça? Que adianta eu ter amor e não ter justiça, não ter entendimento? Então, nós devemos esses 10 atributos, essas 10 forças aqui, nós devemos conectar a todas elas. Devemos ter todas elas para sermos uma alma, propriamente dito, para sermos humanos propriamente dito. É assim que funciona. Por isso que nós vivemos aqui nessa realidade aos trancos e barrancos. Tem às vezes pessoa que tem conhecimento, entendimento, sabedoria, mas não tem humildade, não tem amor pelo próximo, é arrogante. Tem pessoas que têm amor até demais, a ponto de o mundo engolir essa pessoa, porque ela não tem a justiça, ela não sabe distinguir muito bem o certo e o errado, na questão de justiça, né? Tem pessoas que têm só justiça e já vem para severidade porque tem justiça, mas não tem a misericórdia, né? Então tudo isso, esses sentimentos que nós temos em pedaços, vem daí. Nós temos através do amor ao próximo, somente através do amor ao próximo. Não existe uma maneira de você fazer isso sozinho, sozinha, só praticando uma religião. Não existe como, não há como, né? Somente com ama teu próximo como a ti mesmo que iremos subir a esses mundos superiores, a essas consciências. Muito bem. Então, por enquanto, eu deixo vocês aqui. Um grande abraço, muita luz, muita paz. Espero que essa primeira aula do livro Tamareira de Débora traga muita luz para todos vocês, entendimento. Shalom, shalom. Até a próxima aula.